E aí, pessoal, tudo bem? O Café e Projetos de hoje está muito especial. Vamos conversar sobre administração de conflitos com o professor João Vieira Araújo. O João é doutor em administração pela Universidade Nacional de Misiones. Ele é professor convidado da FGV Management há 17 anos, além de ser autor do livro Negociação e Administração de Conflitos. Então o café está bem legal, convido vocês a assistir. Pega a sua melhor caneca e vem com a gente. Bom dia, professor João. Queria agradecer aí você ter aceitado o convite de participar desse café. Tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Prazer, satisfação estar aqui junto com você para a gente falar um pouco sobre administração de conflitos. Muito Antes, bom. queria elogiar a sua iniciativa. Eu acho que vai ser bem interessante para a comunidade de gerenciamento de projetos. Muito obrigado. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Eu queria te perguntar, assim, para a gente começar, né? Se realmente conflitos são bons ou isso é lenda, é papo furado? Bom, vamos começar a falar o que é conflito, né? Vamos definir um pouquinho, né? O conflito, né, é perceptível pela divergência de interesses, crença e aspirações das partes não podem ser atendidas de forma simultânea. Na verdade, é o conflito, né? Então, olha só, existem bons conflitos e conflitos ruins, né? Os conflitos negativos, né, eles pioram o desempenho, né? Eles instabilizam as relações, ele afasta as pessoas, reduz a confiança, piora o diálogo, alimenta as emoções ruins, enfraquece as pessoas. Os bons conflitos, os conflitos positivos, na verdade, melhoram o desempenho, né? Então, ele estabiliza as relações, aproxima as pessoas, aumenta a confiança, melhora o diálogo, fortalece emoções boas, deixa as pessoas mais capacitadas, mais aptas e motiva, né? Então, na verdade, certamente, quando você buscou o desenvolvimento e gerenciamento de projetos, você tinha um conflito, né? Queria melhorar, queria ter resultados melhores, né? Então, o conflito, com certeza, nos ajuda no dia a dia, desde que adequado à ambiência. Muito boa a tua visão, concordo plenamente. Inclusive, o PMI enxerga que é uma responsabilidade do gerente de projeto saber lidar com conflitos, né? De forma a resolver os conflitos, e não somente deixar que os conflitos tomem proporções que não se consiga mais administrá-los, né? E aí, não classificando o conflito como o maior de todos, mas o que você considera conflito difícil de resolver, ou mais complicado de resolver? Existe isso ou também é lenda? Vamos falar um pouquinho dos tipos, causas e forma de intervir nos conflitos, né? Então, na verdade, existem os conflitos, aqueles mais complexos são os conflitos intrapessoais, aquele conflito que ocorre dentro de você. Aquele é o conflito mais complicado, né? Então, imagine que você seja, por exemplo, o comandante de um barco, né? E que você, nesse navio, que você é o comandante, você encontra uma família de refugiados em alto mar, sabendo que vai ter uma tempestade depois. O que você faria? Resgataria aquelas pessoas, sabendo que é proibido resgatar pessoas em alto mar? Né? O que você faria, por exemplo, se tivesse essa determinação da sua companhia? Então, os conflitos que ocorrem dentro das pessoas são os mais complexos, né? Então, eu entendo que os conflitos pessoais e que têm causas, né, emocionais também, né? Os de causas reais e os de causas emocionais. Então, só para a gente falar um pouco de conflitos, além dos intrapessoais, a gente pode estar falando conflito entre pessoas, né, interpessoais, o conflito entre áreas diferentes, né, da empresa, né, que a gente está falando de conflitos intergrupais, por exemplo, entre suprimentos, TI, RH e uma área técnica, por exemplo, e os conflitos entre as organizações, que a gente normalmente designa interorganizacionais. Então, a forma de intervir também vai depender muito da causa dele, né? Como é que a gente vai tratar isso? A gente pode fazer, por exemplo, uma intervenção estrutural, pode fazer uma intervenção no processo, pode atuar fazendo uma intervenção mista, por exemplo, de um conflito de causa mista. Dificilmente, né, nós, seres humanos, conseguimos separar adequadamente a razão da emoção, né? O nosso cérebro emocional, ele atua, tem um papel assim, muito relevante no nosso comportamento, né?
E por isso é uma competência tão valorizada para o gerente do projeto saber gerenciar conflitos, né? Porque, como você falou, você pode ter conflito entre áreas da empresa. E aí o gerente do projeto, como um guardião do projeto, ele precisa entrar nesses conflitos, né? Ele precisa vasculhar esses conflitos e resolver pelo bem do projeto. Algumas vezes nós passamos por discussões calorosas, né? Que também poderia estar dentro de uma dessas classificações de conflito. Existe algum truque para resolver uma discussão assim, uma discussão quente, vamos dizer, né, calorosa com alguém? Ou depende muito do que se trata, ou da razão que motivou, do motivo daquele conflito? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, o que eu acho mais importante na hora que a gente entra para tratar de qualquer coisa é entender de fato os interesses, né? Quais são os interesses das partes, né? Os interesses das partes elas divergem das posições, né? No fundo, os interesses são necessidades, desejos, paixões. Então, muitas das vezes eu digo, eu quero uma pessoa para trabalhar comigo, mas eu quero aquela pessoa porque eu quero mostrar capacidade de realização, né? Então, muitas das vezes seria interessante a gente estar avaliando de fato, quais são os interesses que movem as partes. Na verdade, os conflitos eles estão no nosso dia a dia o tempo todo, né? E eu posso estar pensando, né, de que maneira a gente vai estar tratando ele, né? Então, na verdade, existem conflitos de origem com o idioma, nas expressões, nos gestos, ligados à educação, a crenças, né? Quando eu falo crenças, incluindo religião, a organização social, na família, no sindicato, na vida política, no governo, nos partidos, né? O conflito ele está presente no nosso dia a dia. Perfeito, professor. E eu acho que vamos lá, olha. Olha a minha caneca aqui. Acho que talvez algumas pessoas não saibam o que é isso, né? Acho que quem gosta mais de música vai saber o que é. Mas é um amplificador de guitarra, olha só. Essa é uma bacana. Legal, né? E você sabe que na hora que a gente toma esse nosso cafezinho informal, é a oportunidade que a gente tem de estar tratando as coisas, ter a oportunidade de se aproximar, né? E muitas das vezes ocorrem aquelas negociações tácitas, né? Alguma oportunidade para a gente, por exemplo, firmar valores. Verdade. Nossa, que visão. Excelente. Esse cafezinho, né, que às vezes parece informal, mas que dá uma parada no trabalho, nos dá a chance de refletir, nos dá a chance de sermos até mais criativos. Permite uma aproximação entre os indivíduos e permite falar de outros assuntos e gerenciar melhor as relações. Quebra um pouco aquele manto da formalidade, né? E aí você pode falar mais abertamente. João, fala um pouco para a gente, em termos de conflito, né? Qual é a importância de ter critérios objetivos para se resolver um conflito? A legitimidade se refere à percepção de quão justo é um acordo, tá certo? Um acordo faz com que as partes se sintam tratadas com justiça na medida que se basear em parâmetros, critérios objetivos ou princípios externos, além da vontade das partes, certo? Esses critérios, para dar um exemplo bem simples, quando eu era criança, tinha um doce, né? E eu tinha que dividir o doce com o meu irmão. A gente combinava o seguinte, ó, um corta os 2 pedaços e o outro escolhe. Tá certo? Justo, muito justo. Mais bacana quando eu converso com alguém e digo, olha, eu estou te propondo isso porque tem um padrão, porque tem um regulamento, porque tem uma norma, né? Isso nos nossos projetos facilita bastante, né, as proposições e a resolução de conflitos entre as partes. A resolução não fica arbitrária, né? Ela fica claramente definida, de maneira que todos entendam e seja mais fácil chegar a um acordo comum, né? Não é uma guerra de vontade, tá certo? E nem de poder, né? De vontade. Você dá isso para o seu grupo de interesse, né? Fica muito mais fácil, né? Então, quando a gente está tratando, legitimando a nossa proposta, você dá também um conforto para a contraparte poder ficar a sua tomada de decisão no seu grupo de interesse, na sua organização, na sua família, né? Isso ajuda bastante a cuidar da contraparte.
existem conflitos que não é possível resolver, ou todos os conflitos existe sempre um caminho possível de resolução? Difícil essa pergunta, né? Eu diria para você que a grande maioria dos conflitos, né, eles são possíveis de resolver, tá certo? E se não for possível, né, aí tem uma técnica de negociação, aí a gente vai para arbitragem, para mediação, né, aí nós mudamos, né, a Do forma foco. Perfeito. Mas eu diria que, né, aí a gente já não está falando exatamente, né, de negociação para resolver o conflito. Perfeito. Existe até uma linha tênue, né, de conflito para negociação também, né? Às vezes um atravessa por... A maneira como a gente vai atuar para resolver esse conflito, né, vai depender do grau de complementariedade, né? Então, por exemplo, quando a gente tiver, né, a complementariedade for total, elevada complementariedade, a gente vai usar uma análise de problema, de oportunidade para tomada de decisão. Quando a gente tem pontos incomuns e antagônicos, né, que tem alguma complementariedade, a gente vai usar a negociação. Agora, quando só existem aspectos antagônicos, né, baixíssima complementariedade, a gente usa normalmente a conciliação, a mediação ou a arbitragem para resolver. E isso é um problema comum que a gente vê nas empresas, né? Geralmente, um motivo de conflitos é justamente o contrato. Não deveria ser, né? O contrato deveria esclarecer para que não houvesse conflitos. Mas, muitas vezes, o contrato é uma fonte de conflitos, né? Mas isso a gente vai tomar outro café mais tarde. A gente vai falar de gerência de aquisição. Legal, muito bom. João, você falou de conflito de causa mista. Você poderia dar um exemplo para a gente aí, um conflito desse tipo? Bom, eu lembro de um projeto de deslocamento compulsório de população para a criação de um reservatório de uma usina hidrelétrica. E aí, conversando com o senhor, e ele me dizia, quando de novo eu vou comer uma fruta de uma árvore que eu plantei, senhor? E ele falava, olha, o senhor está apagando as minhas memórias, o senhor vai apagar as minhas lembranças, né? E aí, muito nervoso, o tempo todo na conversa, em algum momento eu perguntei para ele, as suas lembranças são importantes? Ele falou, como, né? Eu vou mostrar isso para os meus netos, para os meus bisnetos, e eu conversei com ele sobre a possibilidade de fazermos, na região, um centro de referência da cidade, onde ficasse gravado, filmado, o depoimento, e aí realmente o conflito mudou completamente, a partir do momento que ele viu a possibilidade de ter lá a sua história apresentado, tudo filmado, fotografado para gerações futuras. Nossa, que bela história, muito bom. A memória dele era o mais importante, né, para ele ali naquele momento. A memória dele era extremamente importante, mas ele tinha dificuldade de externar, né, o que, de fato, era o seu interesse naquela conversa. Professor, eu queria te agradecer novamente, te agradecer muito aí pela contribuição. Realmente, você é um especialista, você sabe muito, muito, muito desse assunto. Então, eu te agradeço. Estamos todos aprendendo. Na nossa vida, a gente está sempre aprendendo. E cada interação é uma oportunidade de aprender, né? Então, agora, por exemplo, estou aqui aprendendo com você. Uma coisa que eu nunca aceitei fazer antes, que era um vídeo desse assunto. Muito legal. Muito legal, eu te agradeço muito. E vou te convidar para outros, tá, professor? Esse daí não vai ser o último. Com certeza não será o último. Valeu. Obrigado pela oportunidade do café.